Olá, meus amados irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Hoje, quero compartilhar uma poderosa mensagem de Páscoa, uma mensagem de esperança e amor de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Escute essa mensagem até o final e desfrute do espírito de paz e união. Deixe nos comentários seu testemunho do amor de Deus por você. Cristo ressuscitou, trazendo consigo a esperança renovada para todos os que creem. Na manhã da Páscoa, a luz da ressurreição dissipa as trevas da morte, anunciando a vitória do amor sobre o sofrimento e a vida sobre a morte. É um momento sagrado em que os corações dos fiéis se enchem de alegria e gratidão pela redenção concedida por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Neste dia santo, as igrejas se enchem de cânticos e louvores, celebrando a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Os sinos repicam anunciando a boa nova, e os fiéis se reúnem para compartilhar a comunhão e renovar sua fé no Salvador. É um momento de comunhão e gratidão, em que os crentes se unem em oração e louvor, reconhecendo a grandeza do sacrifício de Cristo e a magnitude de sua ressurreição. A Páscoa é também um momento de reflexão e renovação espiritual, em que os fiéis são convidados a examinar suas próprias vidas e aprofundar sua relação com Deus. É um tempo para deixar para trás os pecados e as preocupações do mundo e abrir o coração para a graça redentora de Cristo. É uma oportunidade para se reconciliar com Deus e com o próximo, buscando a paz e a harmonia em meio às tribulações da vida. Na manhã da ressurreição, as mulheres correram ao túmulo de Jesus, mas encontraram-no vazio, pois ele havia ressuscitado como havia prometido. Esse evento transformador é celebrado com alegria e reverência em todo o mundo cristão, lembrando-nos do poder transformador da fé e da esperança. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Cristo brilha intensamente, trazendo consolo e salvação para todos os que o seguem. Ao longo dos séculos, a Páscoa tem sido um farol de esperança para os cristãos, lembrando-os do sacrifício supremo de Jesus e da promessa de vida eterna para aqueles que creem. É um momento de renovação espiritual e redenção, em que os fiéis são convidados a renovar sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. É uma celebração de vida, amor e perdão, que ressoa através dos tempos e continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Nos corações dos fiéis, a Páscoa representa o triunfo da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, e da esperança sobre o desespero. É um momento de alegria e gratidão, em que os crentes se reúnem para celebrar a ressurreição de Cristo e renovar sua fé no poder redentor do Evangelho. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Cristo nunca se apaga, e a esperança nunca se perde. À medida que os cristãos celebram a Páscoa, eles são lembrados da promessa de vida eterna que lhes é oferecida através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um momento de alegria e gratidão, em que os fiéis se unem para louvar a Deus pelo sacrifício de seu Filho e pela esperança que ele trouxe ao mundo. É um tempo de renovação espiritual e fortalecimento da fé, à medida que os crentes se voltam para o Evangelho para encontrar conforto e orientação em suas vidas. A Páscoa também é um momento de compartilhar o amor e a bondade com os outros, lembrando-nos do exemplo de Jesus de servir aos necessitados e amar uns aos outros como ele nos amou. É um momento de dar generosamente aos menos afortunados e estender a mão da amizade e da compaixão aos que precisam. É uma oportunidade de espalhar a luz e a esperança do Evangelho, levando a mensagem de salvação a todos os cantos da terra. À medida que os fiéis se reúnem para celebrar a Páscoa, eles são lembrados da importância de viverem vidas de santidade e serviço, seguindo o exemplo de Cristo em todas as coisas. É um momento de renovar o compromisso com os valores do Evangelho e de buscar viver de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas de suas vidas. É uma oportunidade de crescer em graça e maturidade espiritual, à medida que os crentes se esforçam para serem verdadeiros discípulos de Cristo. Enquanto celebramos a Páscoa, somos lembrados da promessa de vida eterna que nos é oferecida através da ressurreição de Jesus Cristo. É um tempo de alegria e celebração, em que os fiéis se reúnem para louvar a Deus pela vitória sobre o pecado e a morte. É um momento de renovação espiritual e fortalecimento da fé, à medida que os crentes são inspirados pela esperança que encontram em Cristo. Que esta Páscoa seja um lembrete do amor de Deus e da esperança que Ele nos oferece através de seu Filho, Jesus Cristo. Na véspera da Páscoa, pouco antes do festival, Jesus estava ciente de que sua missão terrena chegava ao fim e ele retornaria ao Pai. Seu amor pelos que estavam com ele permanecia inabalável até o último momento.
Durante a ceia, enquanto compartilhavam o pão, Judas, incitado pelo diabo, estava prestes a traí-lo. Com plena consciência de sua autoridade divina, Jesus se levantou da mesa, tirou suas vestes e começou a lavar os pés de seus discípulos, demonstrando humildade e serviço. Mesmo diante da relutância de Pedro, Jesus explicou a importância espiritual desse gesto. Após lavar os pés dos discípulos, Jesus os instruiu a seguir seu exemplo de humildade e serviço mútuo. Ele enfatizou que, ao servirem uns aos outros com amor, estariam cumprindo a vontade divina. No entanto, mesmo nesse momento de comunhão, Jesus previu a traição de um de seus próprios. Enquanto partilhavam o pão, ele indicou sutilmente que aquele que recebesse um pedaço mergulhado seria o traidor. E assim foi, Judas aceitou o pão e, imediatamente, Satanás entrou nele. Mesmo diante desse cenário sombrio, Jesus continuou a testemunhar com verdade e amor. Ele alertou Judas sobre suas ações iminentes, enquanto os demais discípulos, confusos, não compreendiam totalmente o que estava acontecendo. Essa narrativa revela não apenas a humildade e o amor incondicional de Jesus, mas também sua profunda compreensão do propósito divino. Ele nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da Páscoa e a seguir seu exemplo de amor, serviço e perdão. Jesus, durante a última ceia, compartilhou um momento de profunda conexão com seus discípulos. Ele sabia que um deles o trairia, mas ainda assim, expressava sua confiança naqueles que havia escolhido. Tudo isso acontecia conforme as Escrituras haviam previsto, inclusive o momento em que ele partilharia o pão com aquele que se voltaria contra ele. Essas palavras, carregadas de significado, ecoavam na mente dos discípulos enquanto se entreolhavam, buscando entender quem seria o traidor. João, o discípulo amado, inclinou-se para Jesus, pedindo esclarecimentos. Foi então que Jesus indicou sutilmente que o traidor seria aquele a quem ele daria o pão mergulhado. Assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele, e Jesus, com pesar, o instruiu a fazer o que tinha que ser feito rapidamente. Os discípulos, confusos, não entendiam completamente a situação, pois Judas havia saído para cumprir sua traição. Enquanto compartilhavam a ceia, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, dizendo que aquele era o seu corpo. Em seguida, ele ofereceu um cálice, simbolizando seu sangue derramado pela nova aliança. Ele explicou que não beberia do fruto da videira até que chegasse o momento no reino de Deus. Após a ceia, Jesus foi com seus discípulos para Getsêmani, onde expressou sua angústia diante do que estava por vir. Ele confiou a Pedro, Tiago e João que vigiassem com ele enquanto orava ao Pai, lutando com a agonia iminente. Mesmo que seus discípulos não conseguissem vigiar por uma hora, Jesus entendia as fraquezas humanas, mas continuava firme em seu propósito. Após sua segunda ida para orar, Jesus encontrou novamente seus discípulos dormindo, pois estavam cansados. Ele os deixou mais uma vez e foi orar pela terceira vez, repetindo suas palavras ao Pai. Ao retornar, encontrou-os ainda descansando, mesmo quando chegava o momento da sua traição. Enquanto Jesus falava, Judas, acompanhado por uma multidão armada, chegou. Era o momento em que o traidor daria o sinal combinado, um beijo. Judas se aproximou de Jesus com saudações, e Jesus o chamou de amigo, resignando-se ao seu destino. Então, um dos presentes atacou com uma espada, ferindo um servo do sumo sacerdote. Jesus repreendeu a violência, afirmando que poderia pedir ajuda celestial, mas que era necessário que as Escrituras se cumprissem. Diante dos líderes religiosos, Jesus afirmou sua missão messiânica, mas enfrentou falsas acusações e testemunhos distorcidos. Mesmo diante da pressão, ele permaneceu em silêncio até que o sumo sacerdote o desafiou diretamente sobre sua identidade messiânica. Jesus, então, afirmou sua divindade, prevendo sua futura vinda gloriosa. Essa confissão levantou ainda mais questões entre os líderes religiosos, dando início ao processo que culminaria em sua condenação. O sumo sacerdote, indignado com a resposta de Jesus, rasgou suas vestes, acusando-o de blasfêmia. Mesmo assim, eles buscavam mais testemunhas para justificar a condenação à morte. Com desprezo, cuspiram em Jesus e o espancaram, desafiando-o a profetizar quem o golpeara. Enquanto isso, Pedro estava no pátio, onde uma criada o identificou como discípulo de Jesus. Ele negou, dizendo que não sabia do que ela estava falando.
Ao ser confrontado novamente, Pedro negou veementemente, jurando que não conhecia Jesus. Então, outros presentes notaram seu sotaque, confirmando suas suspeitas. Em desespero, Pedro negou Jesus mais uma vez, e nesse momento um galo cantou. Ele se lembrou das palavras de Jesus sobre sua negação. Com o coração partido, Pedro saiu dali, chorando amargamente pelo que havia feito. Na manhã seguinte, os principais sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se para planejar a execução de Jesus. Após seus planos, eles amarraram Jesus e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Ao perceber que Jesus seria condenado, Judas, dominado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, confessando sua traição. Pequei, lamentou Judas, reconhecendo a gravidade de sua ação ao trair um inocente. Os líderes religiosos, porém, recusaram a responsabilidade, afirmando que o erro era de Judas. Desesperado, Judas jogou o dinheiro no templo e partiu para se enforcar. Os sacerdotes, então, decidiram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, destinando-o como cemitério para estrangeiros. Assim, o local ficou conhecido como o Campo de Sangue, cumprindo a profecia de Jeremias sobre as 30 moedas de prata usadas para adquirir o campo, conforme ordenado pelo Senhor. Enquanto isso, Jesus estava diante do governador, e este o questionou: "Você é o rei dos judeus?" Ao que Jesus respondeu em silêncio diante das acusações dos principais sacerdotes e anciãos. Pilatos, surpreso com a falta de resposta de Jesus, insistiu: "Você não ouve as acusações que estão sendo feitas contra você?" Ainda assim, Jesus permaneceu em silêncio, não respondendo a nenhuma das acusações. Durante o festival, era costume de Pilatos libertar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, havia um prisioneiro notório chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão qual dos prisioneiros eles queriam libertar, Barrabás ou Jesus, chamado de Messias. Pilatos sabia que os líderes religiosos tinham entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava no tribunal, sua esposa enviou-lhe uma mensagem, dizendo que não se envolvesse com Jesus, um homem inocente, pois ela havia sofrido em sonhos por causa dele. No entanto, os líderes persuadiram a multidão a pedir a liberação de Barrabás e a condenar Jesus à crucificação. Pilatos, vendo que estava perdendo o controle da situação, lavou as mãos diante da multidão, proclamando sua inocência no sangue de Jesus. Mas a multidão insistiu na crucificação de Jesus, assumindo a responsabilidade pelo seu sangue e o de seus filhos. Assim, Pilatos libertou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Os soldados o levaram ao pretório, onde o cercaram, despiram-no e vestiram-no com um manto escarlate. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, um cajado em sua mão direita e zombaram dele, chamando-o de o rei dos judeus, cuspindo nele e batendo em sua cabeça repetidamente. Após zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas, levando-o então para ser crucificado. Enquanto caminhavam, encontraram um homem chamado Simão, natural de Cirene, e o forçaram a carregar a cruz de Jesus. Chegando ao lugar chamado Gólgota, ofereceram a Jesus vinho misturado com fel para beber, mas ele recusou. Ao crucificarem-no, dividiram suas roupas lançando sortes. Sobre sua cabeça, colocaram uma placa com a inscrição: "Deste é Jesus, o Rei dos Judeus." 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam insultavam-no, zombando de suas palavras sobre destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Os principais sacerdotes, mestres da lei e anciãos também zombavam dele, desafiando-o a salvar-se da cruz. Desde o meio-dia até as 3 da tarde, uma escuridão cobriu toda a terra. Por volta das 3 da tarde, Jesus gritou em alta voz, clamando a Deus. Alguns que estavam ali pensaram que ele chamava por Elias, então deram-lhe vinagre para beber, dizendo: "Vamos ver se Elias vem salvá-lo." Quando Jesus gritou novamente em alta voz, entregou seu espírito. Nesse momento, a cortina do templo rasgou-se em 2, de cima a baixo, a terra tremeu, as rochas se dividiram e os túmulos se abriram. Muitos corpos santos que haviam morrido foram ressuscitados, saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, e apareceram na cidade santa para muitos.
Ao presenciar esses acontecimentos, o centurião e aqueles que estavam com ele, guardando Jesus, ficaram apavorados e exclamaram: com certeza, este era o Filho de Deus. Havia também um homem chamado José, membro do conselho, justo e bom, que não havia consentido na decisão deles. Ele veio de Arimateia, na Judeia, esperando pelo reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então ele o retirou da cruz, envolveu-o em um lençol de linho e o colocou em um sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido colocado. Era o dia da preparação e o sábado estava começando. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galiléia seguiram José e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois, foram para casa, prepararam especiarias e perfumes, mas descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo com os temperos que haviam preparado. Elas encontraram a pedra removida do túmulo e, ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam perplexas, 2 homens com roupas brilhantes apareceram e disseram: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. As mulheres lembraram-se então das palavras de Jesus. Quando voltaram do túmulo, contaram tudo aos 11 e a todos os outros. Mas eles não acreditaram nelas, achando que eram apenas palavras vazias. Pedro, porém, levantou-se e correu ao túmulo. Ao chegar lá, viu apenas as faixas de linho e voltou para casa, maravilhando-se com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para Emaús, uma aldeia a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto caminhavam, discutiam sobre tudo o que havia acontecido. Jesus mesmo aproximou-se e começou a caminhar com eles, mas eles não o reconheceram. Ele perguntou o que estavam discutindo, e eles falaram sobre Jesus de Nazaré, esperando que ele fosse o Redentor de Israel. É o 3º dia desde que tudo isso aconteceu e algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Elas foram ao túmulo esta manhã, mas não encontraram o corpo de Jesus. Elas nos disseram que tiveram uma visão de anjos, os quais disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não viram Jesus. Então Jesus disse-lhes: vó tolos e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que estava escrito em todas as Escrituras sobre ele. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, Jesus fingiu que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito para que ele ficasse com eles, pois já era tarde e o dia estava quase no fim. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-lhes. Foi então que os olhos deles se abriram e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Eles se perguntavam uns aos outros: não ardia em nós o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Então, levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Lá encontraram os 11 e os que estavam com eles, reunidos e dizendo: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E os 2 contaram o que lhes acontecerá no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Enquanto ainda estavam falando sobre isso, Jesus apareceu no meio deles e disse: o Pai seja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que viam um espírito. Mas Jesus disse-lhes: por que estão perturbados e por que surgem dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, e sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês podem ver que eu tenho. Depois de dizer isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles ainda não podiam acreditar, devido à alegria e ao espanto, então ele lhes perguntou se tinham algo para comer. Deram-lhe um pedaço de peixe grelhado, e ele o comeu diante deles. Então Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e em seu nome seria pregado o arrependimento e a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do alto. Quando os levou para fora até perto de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. E,
enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneceram continuamente no templo, louvando a Deus. Queridos irmãos e irmãs, com todo o meu coração, faço um pedido sincero neste momento. Se você foi tocado pela poderosa e transformadora mensagem deste vídeo, convido você a se juntar a nós nesta nobre obra de disseminação da Palavra de Deus. Sua colaboração é fundamental para continuarmos levando esperança, amor e orientação espiritual a mais e mais pessoas ao redor do mundo. Cada doação que você fizer é como uma semente plantada no solo fértil da fé, crescendo e multiplicando-se para abençoar vidas de maneiras que nem podemos imaginar. Seja parte desta missão, tornando-se um parceiro nesta jornada de propagação da Palavra Divina. O link para fazer sua doação está na descrição abaixo do vídeo. Não deixe essa oportunidade passar. Com seu apoio, podemos alcançar mais corações, inspirar mais mentes e transformar mais vidas para a glória de Deus. Junte-se a nós agora e faça a diferença. Sua generosidade ecoará o amor de Deus por todo o mundo. Agradeço por sua dedicação e generosidade. Que Deus te abençoe abundantemente. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite a palavra ou amém nos comentários abaixo. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho compartilhando o vídeo com um amigo ou familiar e clicando no botão ou curtir. Lembre-se de se inscrever no canal para mais vídeos que vão abençoar seu coração e elevar seu espírito. Agradecemos todo o seu apoio. Você é abençoado por ser uma bênção. Antes de encerrarmos, rogo para que Deus traga cura em sua misericórdia. Lembre-se de realizar esta oração pelos próximos 9 dias. Compartilhe esta prece com alguém que esteja doente e sofrendo. Inscreva-se para receber orações inspiradoras, clicando no botão do sino e selecionando todas as opções. Você crê, querido irmão? Você crê, querida irmã? Compartilhe esta oração com todos os seus familiares, amigos e as pessoas que você ama, para que Deus possa usá-lo poderosamente hoje para que muitas pessoas recebam o livramento dele. Amém. Agradeço por estar aqui neste momento de fé e comunhão. Agradeço por assistir e que o poder de cura de Deus esteja com você. Que a paz de Deus esteja sempre contigo. Te amo, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe abundantemente.